Olá! Entre as áreas trabalhadas no projeto Sombra e Água Fresca, temos a saúde integral. E o que é saúde integral? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. A saúde ela é influenciada nas relações que estabelecemos ao longo da vida. A relação conosco mesmo, com os demais, com o meio ambiente, com a natureza e com Deus. Então, o conceito de saúde integral, ele abrange também esse equilíbrio que a gente mantém neste relacionamento. Saúde integral seria, então, não apenas a ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, mental, social e que a gente está em equilíbrio com as nossas relações, com as pessoas, com a sociedade, com a natureza e com Deus. A gente também pode falar dos fatores que determinam, então, essa saúde. São determinantes da saúde: a alimentação, a educação, a moradia, o saneamento básico, o trabalho, o transporte, o lazer e o acesso aos serviços de saúde, aos serviços assistenciais. Então, trabalhar o tema da saúde integral no projeto Sombra e Água Fresca é importante para a compreensão de que todos somos importantes como agentes da promoção da nossa saúde e da nossa comunidade. A responsabilidade pela saúde de uma pessoa ou de uma comunidade não é só do chamado setor sanitário, que são os profissionais de saúde, que dão assistência, que fazem a vacinação, mas é uma responsabilidade de todos esses setores responsáveis pelo gerenciamento de uma comunidade no que diz respeito a todas as outras áreas, ao transporte, à educação, ao lazer, à cultura, à agricultura que cuida da alimentação, a educação. Quanto mais educado é um povo, melhor ele tem poder para cuidar da sua própria saúde. Dá para a gente entender, então, tendo o projeto, como que podemos trabalhar essas questões. O que de forma concreta nós podemos fazer, então, com relação à saúde? Nós podemos fazer dinâmicas, atividades sobre saúde que são de fácil aplicação a partir do conhecimento dos próprios educandos, e os educadores podem acrescentar conhecimentos com relação a isso. É importante também fazer relacionamento com a prática e aquilo que está sendo feito. Também podemos solicitar alguém da igreja local, né, ou da igreja regional, que possa trabalhar esse tema. Por exemplo, nós temos dentistas, né, que podem trabalhar a questão da saúde bucal, a questão da escovação de dentes, fazer práticas no projeto da escovação de dentes, entre outras atividades. Ou outro profissional que sabe falar bem sobre a nutrição de uma forma mais didática para adolescentes e crianças, fazer uma atividade também. Então, nós podemos usar os nossos recursos da igreja para trabalhar isso com a gente no projeto. E o terceiro aspecto é que a gente pode fazer parcerias com os centros de saúde, as unidades básicas de saúde que estão mais próximos da gente para trabalhos em educação em saúde e falar também sobre a vacinação, sobre a importância, enfim, vários temas que podem ser trabalhados na questão da saúde. Muito importante também no dia a dia do projeto, de uma forma que a gente chama transversal, ou seja, no cotidiano do projeto, a gente trabalhar e principalmente a gente dar exemplos práticos, porque criança e adolescente eles são muito mais sensíveis ao que eles veem, ao que eles experimentam, do que aqueles que a gente fala. Então, a gente, dentro do projeto, sempre valorizar as ações de higiene. Lavar as mãos antes do lanche. Temos dificuldade, o projeto está num lugar que não tem uma estrutura boa, vamos usar o álcool gel. Todo mundo usar o álcool gel, já ter lá para fazer a higiene das mãos. Assim como aqui em casa, a gente sempre tem que lembrar de antes de comer, a gente lavar as mãos, né? Lavar as mãos depois de usar o banheiro. Manter o ambiente limpo, não jogando lixo no chão, entre outras coisas.
Às vezes a pessoa pensa que o meio ambiente é longe da gente, né? O meio ambiente ele começa aqui, onde a gente está, e se estende para o nosso quintal, para a nossa rua, para a nossa comunidade, até para o nosso planeta. E a gente tem que dar esse exemplo de manter o ambiente limpo, arejado, dentro já das nossas atividades também. O educador deve sempre dar o exemplo dessas atitudes. Também com relação ao lanche, variar o lanche para incluir frutas, sucos, sanduíches naturais, falando sempre da importância da variedade de alimentos, do uso da água limpa, da água filtrada. A gente vê muitas crianças no projeto que estão lá, às vezes, jogando bola, correndo e vão na torneira tomar água. Então, a gente sempre tem que falar que a água tem que ser limpa. Um outro tema trabalhado também, que a gente falou da saúde integral, da saúde física, mental, social. E um tema que a gente precisa de estar sempre presente, principalmente com relação a adolescentes e crianças, é a questão da autoestima. Esse termo, o que é? O que é autoestima? É a percepção que cada pessoa tem de si. Como se sente com relação a si mesma, de como se valoriza, como se gosta. Existem alguns termos que as pessoas usam, que é autoestima baixa, autoestima alta, autoestima positiva, negativa. A gente prefere usar o termo autoestima adequada e autoestima inadequada. Então, na autoestima adequada, a pessoa vai ter muito mais recursos para se cuidar, para se perceber em risco e para evitar esses riscos. No caso dos adolescentes, então, para a gente prevenir, né, situações de risco nos adolescentes, é muito importante que eles tenham. A primeira coisa a ser focalizada é a questão da autoestima. Então, o que vem a ser a autoestima adequada? É a pessoa apreciar-se, gostar de si da forma como é, não preocupar com os estereótipos que a sociedade impõe, tanto do ponto de vista físico, mas a gente se gostar, apreciar-se da forma que a gente é. Aceitar-se sem juízo crítico, autodestrutivo. Ninguém é perfeito. Todas as pessoas erram, mas a gente tem que aceitar isso e sem achar que nos desvalorizarmos por causa disso. Confiar nas nossas próprias capacidades e valorizar os esforços próprios. Ah, eu sou capaz de fazer isso, eu acho que eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou esforçar, mas eu acho que eu consigo fazer. Respeitar-se, respeitar o seu limite, respeitar o seu tempo, o seu ritmo de fazer as coisas, que nem todas as pessoas são iguais, né? Não colocar regras comuns no sentido de tempo, porque isso varia e a gente tem que se respeitar. Procurar resolver os problemas com otimismo e vê-los como oportunidade de crescimento. E sentir-se feliz consigo mesmo. E o que vem a ser, então, uma autoestima inadequada? E por que devemos nos preocupar com elas? É sentir rejeição e o menosprezo por si mesmo. Ah, eu sou feia, eu sou baixinha, eu sou desajeitada, eu não consigo, né? Eu não sou, eu tenho cabelo, meu cabelo é feio, eu não consigo me arrumar, etc. Isso pode nos levar a adquirir hábitos, né, autodestrutivos. E aqui a gente fazer prevenção de drogadição, tem que sempre lembrar disso. Então, esses hábitos autodestrutivos seriam adesão ao uso de drogas, lícitas ou ilícitas, álcool, a gente comer em excesso, né, mais do que a gente precisa, levando à obesidade, levando a problemas de saúde, a prostituição, né, a delinquência, etc. Desconfiar das próprias capacidades e qualidades. Eu fiz esse trabalho, mas não ficou bom. Sabia que eu não ia conseguir, né? Essa desconfiança na própria capacidade também leva a pessoa a ter dificuldade em criar relacionamentos, em criar laços afetivos e se colocar, né, na situação de escola, na situação de trabalho, depois de procurar um emprego. Ter um juízo autocrítico destrutivo. Tudo que eu faço não é bom, não tenho capacidade, eu sou a pior pessoa, eu sou pior do que os outros, fulano é melhor que eu. Isso é uma das consequências da autoestima inadequada. E sentir insegurança para enfrentar problemas. A pessoa que tem a autoestima inadequada, qualquer probleminha vira um problemão. E reclama,
fica lamuriando em vez de enfrentar o problema que tem que enfrentar. Então, por isso, as questões da autoestima são a base para qualquer atividade, proposta que a gente vai trabalhar com as pessoas no sentido de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Quais são as bases para a construção da nossa autoestima? O primeiro é o sentido de pertença. O sentido de pertença é a gente sentir parte de um grupo, parte de uma família, todas as pessoas. Por isso que a questão da família, saber de onde que eu vim, a minha origem, contar para as crianças sobre a família, atividades sobre isso é importante. Esse primeiro sentido de pertença que a gente tem é a família. Depois, o sentido de pertença a uma escola, a uma comunidade, a pertencer a um grupo, pertencer a um projeto, pertencer à família da fé, à comunidade da fé, né? Pertencer a um time, né? A torcida de um time. Então, esse sentido de pertença é muito importante na construção da nossa autoestima. Uma outra questão é sentir que somos amados e amadas, valorizados e valorizadas por nossa família, nossos amigos, por Deus. Isso começa desde a infância, que o pai e a mãe precisam de conversar com as crianças amorosamente, falar, né? A gente conversa, olha, olha que você fez, a mamãe está orgulhosa, o papai está orgulhoso. Não porque a pessoa faz ou pelo que ela deixa de fazer, mas pelo que ela é. Olha, eu amo você, né? Você fez isso muito bem. Essa valorização, esse ser amado, também no projeto, a criança sentir, a adolescente, que esse projeto também é um local a que eles pertencem, e vocês também devem perceber como que eles se orgulham, né? Quando encontram projetos de várias igrejas, como que eles se orgulham de dizer que fazem parte do projeto Sombra e Água Fresca. Um outro ponto é perceber que somos reconhecidos em nossas qualidades, capacidades, habilidades pelas pessoas com que nos relacionamos. Então, aquilo que a gente está fazendo, sempre ser não, olha, você fez muito bem, olha, parabéns, você foi capaz, você conseguiu. E isso também é importante a gente incluir todas as crianças e adolescentes. Por exemplo, se a gente tem uma criança que tem uma necessidade especial, que vive com alguma deficiência, ela sendo incluída, valorizar, não, olha que legal que você fez, né? A gente, por exemplo, tem uma criança com síndrome de Down e você está trabalhando com retalhos, você coloque uma coisa que ele possa fazer, uma tesoura sem ponta, que ele vai recortar a esmo e valoriza e utiliza aquilo. Isso, gente, é importante, muito importante para a autoestima. É valorizar e valorizar de forma diferente, tomando bastante cuidado com a inclusão de todos e todas e a valorização daquilo que a gente faz. A autoestima, então, ela recebe influência, como eu falei, do ambiente social em que vivemos. E muitos problemas de autoestima, eles iniciam, né, lá na origem da infância. Aquela história que a mãe fica falando, você é muito levado, você é muito chato. Isso vai fazendo com que a criança também tenha essa percepção de si própria. Por isso, em vez de dizer você é chato, você está incomodando, você diz o que você está fazendo está incomodando as pessoas. O foco não é no ser, mas naquilo que está sendo feito. E às vezes a gente não faz essa distinção até também com os nossos educandos e educandas. A gente tem que ter isso muito claro. Então, o que nós, educadores do SAF, podemos fazer para influir positivamente na autoestima das crianças e adolescentes do projeto, colaborando para que eles tenham uma autoestima adequada? Primeiro, chamar a criança ou adolescente sempre pelo nome. A nossa identidade também é importante para a nossa autoestima. Olhar para eles e escutá-los com atenção. Olha, o olhar amoroso, o perceber a outra pessoa, ao escutar, a gente tem uma escuta empática, ativa, e não na hora que está escutando, você está mexendo no celular, você está escrevendo, isso tudo significa que a gente não está escutando atentamente. É você se disponibilizar, se dispor corporalmente, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, né? Outra coisa importante, valorizar as características de cada um e cada uma, os seus esforços e os resultados obtidos na atividade que foi proposta.
Pode não ter ficado, gente, uma maravilha do ponto de vista estético, etc. Mas foi o que eles conseguiram, elas conseguiram, e aí a gente vai valorizar. Ao corrigi-los, né, usar uma linguagem assertiva, uma linguagem positiva. Evitar o não desnecessário. Então, em vez de falar assim, não corra, a gente fala, ande devagar. Fale mais baixo ao invés de, não grita, gente, não grita. Tenha cuidado com o que toca, ao invés de, não derrube, não recriminar o ser da pessoa, mas sim a conduta quando necessário, e sem causar constrangimento. No grupo, você percebe que está tendo alguma atitude, que está levando as crianças a fazerem práticas que podem levar ao constrangimento, deboche, apelidos depreciativos, ficar taxando sempre de uma qualidade ou uma má qualidade, reforçando aquele problema ou uma característica física, isso deve ser trabalhado no grupo. Não só falar que aqui a gente valoriza, aqui a gente não faz isso, mas também pode fazer uma prática que depois a gente vê como, para sair deles, o entendimento de como que o que a gente fala, o que a gente faz com as pessoas vão alterar a autoestima delas, no sentido de gostar, etc. E tentando modificar esse comportamento em relação uns a outros. Por quê, gente? Viver em clima de amor, de respeito e de consideração, expressos através de uma comunicação aberta, positiva e honesta, é uma condição indispensável para o desenvolvimento de uma autoestima adequada. Vamos falar um pouco, então, como trabalhar a alimentação no projeto Sombra e Água Fresca, sabendo que a alimentação é fundamental para a nossa saúde. A alimentação é importante, é fundamental para a manutenção da saúde. Nós temos alguns grupos, né, de alimentos, mas todos eles fornecem proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, vitaminas, fibras e água destinados à formação e à manutenção dos tecidos e à regulação do funcionamento dos nossos órgãos. Então, essa variedade na ingestão de alimentos, ela é importantíssima. E para a gente trabalhar isso com as crianças e adolescentes, a gente precisa de explicar que tem vários grupos de alimentos. E quais são esses grupos e o que eles nos fornecem? Então, os alimentos se classificam em construtores de origem animal, que são leite e derivados, a carne, os ovos, e o grupo de vegetais, que são os leguminosos, como feijão, soja, ervilha, que nos fornecem o quê? A proteína, que tem a função da formação de órgãos, de tecidos e a produção dos nossos anticorpos. Os anticorpos são aquelas partículas do nosso organismo que nos protegem contra as doenças. E um outro grupo é dos energéticos, que estão nos cereais como arroz, trigo, milho. Eles contêm os carboidratos que fornecem energia para o nosso corpo. Um outro grupo é o grupo dos reguladores, que são as verduras, as frutas, os legumes, que contêm as vitaminas e minerais, que contribuem para a formação da estrutura corporal e da resistência também contra as doenças. A carência de vitaminas pode levar também às doenças diversas e existe toda uma preocupação com a ingestão dessas vitaminas e quando elas não são suficientes, é preciso elas serem fornecidas através de remédios, de comprimidos ou de líquidos. Por isso que é importante tomar cuidado com a ingestão na dieta, na alimentação dessas vitaminas. Um outro grupo dos energéticos extras são os óleos e gorduras que fornecem energia ao organismo, que também não podem ser ingeridos de uma forma exagerada, porque também pode causar problemas. Então, esse grupo, gente, para a gente explicar para a criança que toda refeição deve ser variada
e ter pelo menos um elemento de cada grupo desse fazendo parte da nossa alimentação diária. Podemos explicar para eles essa importância através de uma forma mais concreta, mais lúdica. Por exemplo, comparando o organismo com um carro. Então, tem a parte que são as peças, que seriam as proteínas, tem a parte que são da energia, que é o combustível, né, que é a gasolina, que seria os energéticos, né, para nosso funcionamento, a parte de vitaminas e sais minerais que regula o funcionamento, então a água do radiador, e também os energéticos extras, que seriam o óleo do motor, né? Então, se alguma coisa não tiver, o carro não anda ou ele estraga. E isso é uma analogia que a criança entende, por isso que a gente coloca. Podemos usar gasolina, mas se não colocar óleo no motor, o carro também vai estragar. Então, isso explica também, do ponto de vista da alimentação, a necessidade dos diversos grupos. Porque para trabalhar a alimentação, a gente não tem que ficar dando muito aporte teórico, porque é o mínimo necessário, como eu expliquei, nos grupos de alimento, ou a pirâmide alimentar, que coloca esses grupos na quantidade maior embaixo, depois no meio, até chegar aos óleos e gorduras, que é uma quantidade menor para ingerir, mas a criança precisa de entender isso. E no prato, o prato tem que ser o mais colorido possível, essa é a linguagem que eles entendem. Se você tem lá o arroz, o feijão como base ou o macarrão, tem uma cor diferente, colocar verduras e legumes, se você ao servir tem várias cores, o vermelho, o branco, o amarelo, o alaranjado, o verde, significa que esse prato possui a carne, a proteína ou o ovo. Enfim, esse prato colorido é um prato que está com o seu equilíbrio correto do ponto de vista do aporte alimentar. E do ponto de vista concreto, como que a gente pode trabalhar isso nos nossos projetos? A gente deve sempre comer em lugar limpo. Se ali no projeto não tem uma área específica, mas a gente vai limpar aquele espaço, tirar as coisas primeiro, para poder fazer o nosso lanche ali. Lavar as mãos antes de se alimentar. Esse conceito tem que ser sempre trabalhado e também mostrado no projeto, para que em casa seja feito isso. As verduras e as frutas têm que ser muito bem lavadas também. A gente deve comer com calma, mastigando bem os alimentos. Porque é importante, gente, que uma coisa é o alimento. A nutrição é o que o nosso organismo vai fazer com esse alimento. Vai digerir, vai absorver, vai utilizar esses elementos da alimentação. Então, a gente tem que ter cuidado. Esse de alimentar bem, de mastigar bem, com calma, vai fazer com que esses nutrientes sejam melhor absorvidos pelo nosso organismo. Não fazer outra coisa enquanto a gente come. Vendo televisão e comendo, são práticas que a gente deve explicar que elas não devem ser feitas. Então, é um momento especial da gente não fazer outras coisas e ter um momento de relaxamento para alimentar bem. Depois que a gente alimentar, tampar bem os alimentos, para evitar que moscas contaminem os alimentos, que a gente falando lá na hora de servir, fica saindo gotículas da gente para não contaminar os elementos. E evitar, gente, alimentos de baixo valor nutritivo. Bala, refrigerante, alguns doces, drops, chips também, que é alimento que não tem, às vezes tem sal mais do que o necessário e não tem nenhum valor nutritivo. Não só o que a gente vai oferecer de lanche, mas também que as crianças em casa não utilizem em excesso esses alimentos que não têm valor nutritivo. Escovar os dentes após as refeições. Escovação de dentes, a limpeza, cuidado com a boca, né, é importantíssimo para a prevenção não só da cárie dentária, mas também, por exemplo, nos adultos e nos adolescentes maiores, também as doenças de gengivite, etc., que também causam problemas para a nossa saúde. Durante as atividades do Sombra, esses alimentos sejam trabalhados, por exemplo, preparar alimentos com as crianças e adolescentes. Hoje nós vamos fazer uma salada de fruta, então cada um traz uma fruta de casa, ou vamos fazer um bolo, vamos preparar esse bolo, né? Para eles aprenderem a preparar também o alimento e isso seja uma coisa participativa e envolva eles todos e já não só levar alimentos prontos.
Também aproveitar as datas, por exemplo, para a gente falar dos alimentos específicos. O Dia do Índio, vamos ver os alimentos. Quais são os alimentos que veio da cultura indígena para nós? Mandioca, milho. O que prepara com isso, né? Fazer pipoca, fazer um bolo de mandioca, fazer uma mandioca frita. Enfim, isso é muito interessante. Também, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, o que veio com os escravos da nossa dieta, que recebeu a influência desse povo. Ou também dos europeus que vieram, que nos colonizaram, o que tem de influência na dieta. Isso é muito interessante, não só do ponto de vista de cidadania, e trabalhando também a alimentação dentro dessa perspectiva, tá? E valorizar os produtos regionais. Os produtos regionais, eles têm produtos que têm alto valor calórico, alto valor proteico, que muitas vezes a gente não conhece. Então, lá no seu projeto, em cada região, o Brasil tem várias regiões, é interessante trabalhar e utilizar na merenda, né, no lanche, esses produtos regionais. Que são muito mais frescos, porque são da região. Quanto mais a gente usar os alimentos naturais, quer dizer, o cru, ou isso bem lavados e limpos, é verdade, né? Eles vão ter mais vitaminas, vão conservar mais as vitaminas e os sais minerais. Então, esse é o trabalho com alimentação. No que a gente sugere, tem outras questões, outras atividades, mas essas sugestões já são importantes para trabalhar a alimentação dentro da saúde integral, dentro do projeto Sombra e Água Fresca. Existe uma dinâmica que a gente pode trabalhar, um dos temas ligados à saúde, que é o meio ambiente, a higiene corporal, o cuidado com o alimento, que qualquer educador e educadora consegue fazer e tirar um resultado muito bom para a reflexão sobre os cuidados